Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estarmos aqui convosco nesta mesa redonda. Não será fácil estruturar uma intervenção em torno de um tema tão complexo. Ainda assim, fico com o caminho já algo facilitado por não ter sido o primeiro. Eu estou em quase perfeita sintonia com o conjunto de considerações que foram feitas pelo Pedro Filipe Soares e em quase antagonismo total com algumas outras considerações ou questões que foram levantadas. Em primeiro lugar, estou de acordo com a ideia que me pareceu ser transmitida de que não existe compatibilidade entre capitalismo e democracia no longo prazo. Ou seja, se a cada momento da história nós podemos verificar que o capitalismo foi forçado pela correlação de forças em cada altura a admitir um regime democrático, um regime que funcione na base da escolha da representação popular, e depois isso também é diferente de democracia, na minha opinião, na nossa opinião, porque uma coisa é dizermos que democracia é a liberdade de escolher quem governa, e outra coisa é dizermos que democracia é também a liberdade de escolher como se governa. Não apenas o protagonista, mas o conteúdo político e programático do governo. E até podemos ir mais além, porque democracia também pode ser o próprio povo governar, ter mecanismos de governar em determinadas áreas. Como, aliás, em Portugal, até há bem pouco tempo, e em algumas dimensões da atividade política ainda se verifica, nomeadamente através do poder local, e ainda que através também de uma representação, mas em que está muito mais próxima da população. Ou através, por exemplo, da capacidade dos sindicatos levarem a cabo uma negociação coletiva que se traduz também como lei na regulação das relações laborais. São formas de governo direto, digamos assim. Portanto, democracia, no nosso entendimento, não pode cingir-se à possibilidade de escolher as caras, os rostos, ou mesmo o partido que vai governar durante os próximos 4 anos, e a partir daí o cidadão não pode, de qualquer forma, intervir mais naquele que será o conteúdo da governação. E, portanto, se olharmos para essa dimensão mais funda da democracia, então rapidamente perceberemos que o capitalismo é incompatível com essas dimensões da democracia no longo prazo, precisamente porque a natureza dos grupos económicos é a da acumulação, e isso implica a retirada dos meios de produção e do acesso dos meios de produção às populações, que é onde reside de facto o poder político. Não é? Portanto, se nos afastam das alavancas económicas, se nos afastam da terra produtiva, se nos afastam da indústria, se nos afastam da regulação das relações laborais e de todas as questões fundamentais para a economia, automaticamente ficamos impedidos de aceder ao coração do poder, que é a relação do homem com a produção, a nossa relação com a produção. E isso é visível em Portugal, ainda num processo paulatino, por exemplo, de privatizações que começam por áreas que aparentemente não estão diretamente relacionadas com o funcionamento da democracia, mas que acabam por depois traduzir numa escalada de privatizações que na prática retiram alavancas da própria política, porque são alavancas não só económicas, mas também centros fundamentais da decisão política, da esfera da intervenção dos cidadãos. Por exemplo, se privatizamos a banca total, então os cidadãos deixam de ter o controle democrático sobre o funcionamento da moeda e do dinheiro e do crédito, que é um instrumento fundamental da economia e da política. Se privatizamos os CTT, deixa de existir um controle democrático, ainda que indireto, porque nós não votávamos no Conselho de Administração dos CTT, mas votávamos naqueles que dirigiam os CTT. Então deixamos de ter também um controle, ainda que fosse indireto, sobre o funcionamento dos CTT. Se privatizamos a água, por exemplo, também deixamos de ter um controle democrático sobre que política queremos para a água. Passa a estar única e exclusivamente subordinada ao interesse do acionista da empresa que adquiriu aquela empresa. São apenas alguns exemplos. Se privatizamos a educação, enfim, vamos ao coração da democracia. Se privatizamos a atividade cultural, vamos também ao coração da democracia. Portanto, há áreas que, de facto, estão não tão salvaguardadas da privatização quanto se pensa, porque em Portugal as privatizações têm avançado de muitas formas. Uma delas é pela venda direta ou pulverização em bolsa das empresas, e a outra é pela retirada do Estado. O Estado não precisa de vender hospitais aos privados,
Porque, ao deixar de prestar esse cuidado, os privados preenchem aquela necessidade das populações e, portanto, também essa alavanca se perde. Portanto, enfim, como disse, a questão é difícil de estruturar. Sobre as questões da representação, participação, eu julgo que não podemos fazer essa avaliação, e até porque o tema também é, neste contexto da crise, não é? Sobre a pressão que a crise exerce sobre a representação e a participação das populações e a representação política, não podemos aqui retirar da equação uma questão, no nosso entendimento fundamental, que é não só a forma, mas o conteúdo da política. E isso implica ter consciência de que o poder político em Portugal está capturado pelo poder financeiro, pelo poder económico, que a própria democracia está, de certa forma, limitada, para não dizer sequestrada, por esses poderes, enfim, por esse poder económico, o grande poder económico, que é quase que essencialmente caracterizado por ser muito próximo do monopolista. E, portanto, isso por si só leva-nos a uma outra questão, que é: o problema é de forma, o problema é de conteúdo. Não nego que possa haver problemas de forma, evidentemente, não nego que haja problemas no funcionamento dos partidos, não nego que haja problemas no funcionamento da democracia, do Parlamento, da Assembleia da República, da própria forma de governo, mas no essencial acho que há uma questão prévia que nunca, ou que raras vezes colocamos, principalmente quando fazemos uma discussão, entre aspas, mais académica do tema, que é a questão do conteúdo. Nós questionamos muitas vezes o método eleitoral, raras vezes questionamos o resultado eleitoral. Eu julgo, e não seria correto ignorar, eu julgo que é verdade quando às vezes as pessoas dizem que a Assembleia da República está distante dos cidadãos, que os, entre aspas, políticos estão distantes dos cidadãos, que os decisores se afastam. Mas também não seria correto, da minha parte, ainda que possa passar por sobranceria, dizer que não entendo que o meu partido e que os deputados do meu partido se encaixem nesse estereótipo. E, portanto, a questão também é de resultado eleitoral. E é até mais fácil, se calhar, mudar os resultados eleitorais do que mudar a forma de eleição. Portanto, e aproveito aqui para dizer que não estou de acordo com a ideia de que exista um monopólio dos partidos. Na verdade, todos os cidadãos se podem candidatar à Assembleia da República. É tão simples quanto criar um partido. E o que é um grupo de cidadãos organizados para disputar o poder? É um partido. Podemos lhe chamar o que quisermos, podemos lhe chamar um pífaro, mas é um partido. E, portanto, se os cidadãos pretendem disputar o poder, organizam-se, formam aquilo que entenderem formar, podem chamar o movimento, podem chamar aquilo que entenderem. Podemos é discutir se as limitações para a criação de partidos são impeditivas da participação popular. Muito bem, podemos discutir isso. Podemos discutir se deveria ser facilitada a formação de um partido, se deve ser dificultada, que requisitos, que condições devem ser preenchidas. Mas, na minha opinião, quando um grupo de cidadãos se organiza para disputar o poder, podemos, enfim, chegar à conclusão que não queremos chamar partido, queremos chamar outra coisa. Mas, do ponto de vista conceptual, serão sempre um grupo de cidadãos organizado para disputar o poder. Neste caso, o poder legislativo. Portanto, até porque, se formos a fazer uma avaliação dos movimentos independentes que surgiram com a suposta abertura do poder à participação cidadã, na verdade verificamos que são os mesmos poderes a candidatar-se com outras capas. São, e no essencial, também sabemos quem é que tem os meios para disputar o poder com eficácia. Eu só gostava também de dizer que nós estamos a atravessar um paradoxo, um aparente paradoxo, que é o de uma espécie de afastamento político das populações face ao poder representativo, de uma desesperança, um descrédito, numa altura em que a indignação e o descontentamento também crescem. Portanto, seria de esperar precisamente o contrário. Se há mais indignação, se há mais descontentamento, as populações deveriam chamar mais a si a necessidade de intervenção. E, no entanto, verifica-se o contrário. E, aliás, ao longo da história, sistematicamente se verifica o contrário. Portanto, a degradação das condições de vida afasta as populações da participação. Muitas vezes até a um ponto de ruptura em que tudo muda. Mas há uma tendência de afastamento consoante as pessoas não se revêem no poder. É verdade que
há sempre os pontos de ruptura. Isso nós, na nossa própria história recente, temos muitos. Mas tudo é um processo. Este afastamento, na minha opinião, tem precisamente a ver com a fraude a que os cidadãos estão sistematicamente sujeitos, que é a de poderem escolher as caras, mas sentirem-se cada vez mais impotentes para escolher as políticas. E, portanto, na prática, os cidadãos, de 4 em 4 anos, são confrontados com, não quero ser demasiado simplista, mas com uma escolha entre quem mente melhor, entre aqueles que vendem melhor as ilusões. E isto é assumido quase com toda a tranquilidade. Quando o mesmo candidato a deputado, que é hoje Primeiro-Ministro, diz que é um disparate cortar nos subsídios, ou que não estava a pensar cortar salários, e disse mais, disse que era possível fazer a reforma que queria sem despedir um único funcionário público, sem aumentar os impostos, e chega ao governo e faz precisamente o inverso, é natural que as pessoas se sintam defraudadas. É natural que as pessoas se sintam defraudadas. Para terminar, mas lá está, julgo que a questão não é só de forma, mesmo para ponderar todas estas questões, que me estou a limitar a descrever mais do que a solucionar. Mesmo para terminar, só dizer o seguinte: nós estamos também em Portugal, por força da crise, a ver uma intensificação do processo de reconfiguração do Estado a que Portugal está sujeito há muito, não é de agora. Provavelmente iniciou-se há 38, 37 anos, uma política que em muitos aspectos já tinha contrariedades com a Constituição da República Portuguesa, ou seja, que já mudava a forma como a Constituição da República projetava o Estado, mas hoje há uma escalada nessa reconfiguração, uma escalada profunda. Por exemplo, para nós termos uma ideia, os trabalhadores financiam 75% dos trabalhadores que apenas detêm 48% da riqueza nacional. 48% da riqueza nacional é distribuída sob a forma de rendimentos, financiam 75% do Estado, do ponto de vista dos impostos diretos. Os grupos económicos, que na distribuição de rendimentos ficam com cerca de 52%, financiam apenas 25% do Estado. E, no entanto, temos um Estado que tem quase metade da sua despesa afeta ao funcionamento dos privados, nomeadamente com taxas de juros, PPPs, enfim, e a outra metade para despesa pública, efetivamente pública. E termino só dizendo o seguinte, porque haverá certamente muitos outros temas para depois aprofundar. O meu camarada Álvaro Cunhal disse em 76 uma frase que eu julgo que é útil para nós também enquadrarmos aquilo que estamos a testemunhar hoje, que quando se quiserem destruir as conquistas sociais, políticas e culturais do povo, vai começar-se por destruir vai começar por ser afetada a estrutura económica, ou seja, a economia é o substrato do desenvolvimento social, cultural e político. E isso é o que nós estamos a ver hoje. Através do ataque à nossa economia, da sua destruição, estão a colapsar os nossos direitos culturais, os nossos direitos sociais e, neste caso, que é aquilo que importa para o nosso debate, julgo eu, os políticos, nomeadamente o regime democrático.